Esse assunto da telemedicina, eu queria começar por aí, Carolina Bahia, é um assunto que está rendendo muita repercussão e é um assunto que mexe com muita gente. Acabei de falar agora no Gaúcha Hoje que nós trataríamos desse assunto e já surgiram várias mensagens de ouvintes e de pessoas, pacientes, que testaram, né, que foram submetidos a esse novo modelo de atendimento e tem uma repercussão interessante aqui. Bom, o que aconteceu nessa semana foi que esse assunto da telemedicina passou por uma regulamentação. Ele foi regulamentado nacionalmente, o atendimento médico pela internet de pacientes. Só que os conselhos regionais de medicina levantaram uma série de dúvidas sobre a norma que autoriza profissionais a fazerem consultas online. Essa medida foi divulgada depois de uma reunião da autarquia, né, do Conselho Federal de Medicina, com 27 presidentes dos conselhos regionais de medicina. Qual é essa medida? Que o Conselho Federal de Medicina poderá rever a norma que autoriza o teleatendimento. Eu quero repercutir esse assunto primeiro sob a perspectiva aqui do Rio Grande do Sul. Então, conversando com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Eduardo Trindade, do CREMERS aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia ouvintes. Muito obrigado por nos atender. Presidente, eu agradeço, Daniel, essa oportunidade. Tá. Qual é a posição do Conselho Regional de Medicina? O teleatendimento, fazer consulta por aplicativo, por vídeo, pela internet, à distância. Qual é o posicionamento de vocês? O posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul em relação à incorporação de novas tecnologias, entre elas a telemedicina, é extremamente favorável. Tá. Nós não podemos ser contra a incorporação de novas tecnologias, seria um retrocesso. A gente tem que pegar as novas tecnologias e trazer em benefício do paciente, do atendimento, seja eles em saúde pública ou em saúde suplementar. O que nós mostramos uma profunda contrariedade é essa resolução, tanto nos termos que ela foi feita, sem uma ampla discussão, sabe, sem haver alguns pontos chaves da resolução, bem como a forma, ela foi, assim, na verdade, foi amplamente divulgada num programa de televisão no domingo, ela foi tornada pública na segunda-feira e publicada no Diário Oficial da União na terça. Essa é uma resolução do Conselho Federal de Medicina? Do Conselho Federal de Medicina. E daí, tanto que nessa reunião de ontem, que nós tivemos todos os presidentes dos conselhos regionais com o Conselho Federal, a gente mostrou inúmeros pontos que somos contrários, né? Que pontos são esses, presidente? O que causa contrariedade a vocês? Se você pudesse destacar 3 pontos principais que causam contrariedade. Tá, 3 pontos principais contrariedades. Em relação ao atendimento, nós acreditamos que tem que ter médico nas 2 pontas do atendimento. Isso é, nós temos que ter uma atenção primária à saúde muito forte. Então, lá na ponta, quem está atendendo no posto de saúde, seja aqui em Porto Alegre, no interior da Amazônia, tem que ter um médico generalista de atenção primária à saúde, um médico de família, que discuta com um profissional, pode ser à distância, que ele esteja em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, que discuta com especialistas. Esse é o nosso primeiro ponto. Ter profissionais médicos nas 2 pontas. Porque o que acontece? Nós temos um belo exemplo aqui em Porto Alegre do telemedicina. Facilitou, reduziu as filas de consultas ambulatoriais, facilitou esse atendimento médico na ponta. Esse, para nós, é um modelo que funcionou muito bem e tem que ser amplamente divulgado. E qual seria o risco de ter um médico só numa ponta? Qual é o risco? Quem é que vai estar fazendo esse exame físico no paciente? Na verdade, a primeira coisa que todo mundo aprende na faculdade de medicina são 2 coisas. A anamnese, que é a história clínica, mais exame físico. Nós vamos tirar o exame físico da equação do paciente. Então, essas questões que a resolução deixou muito um ponto de interrogação. Porque ali parece só que quer se colocar uma estrutura agora entre o médico e o paciente, essa estrutura institucional, não sabemos quais instituições, para regular esse atendimento. Isso nós não queremos. Nós queremos que a tecnologia sirva para facilitar e aproximar cada vez mais o paciente do seu médico. Me parece, olhando a resolução aqui, presidente, me parece o seguinte, que o Conselho Federal de Medicina quis facilitar o acesso de pacientes aos médicos, mesmo que esse paciente esteja à distância, não tenha acesso ao médico. Muitas vezes alguém pode estar viajando ou pode estar num local distante onde não tem médico, mas tem a tecnologia e pode fazer essa consulta. Me parece que é por aí. Essa é a intenção da resolução. E nesse ponto, então, vocês não vão concordar com o Conselho?
Na verdade, o seguinte, nós no Brasil, nós vemos, claro, que não tem uma política de saúde pública a longo prazo. Nós temos que garantir que tenha atendimento e tenha acesso a médico, inclusive em todo o território nacional, como já foi colocado há muito pouco. Nós temos médicos no Brasil mais que suficientes para atender a nossa população. Só que nós nunca tivemos políticas públicas claras e a longo prazo para conseguir a gente interiorizar esse médico. Daí a gente entra quase numa outra seara, numa outra discussão. Ah, não, então já que ninguém quer atender lá no interior do Pará, vamos colocar uma tela de computador lá que vai resolver o problema. E, na verdade, não é isso. Eu não sei para onde passa, será que uma carreira médica de Estado que garanta que o médico trabalhe nas regiões do interior. Porque, na verdade, em relação... Mais uma vez, eu só gostaria de deixar esse ponto. O CREMERS é extremamente favorável à incorporação de novas tecnologias. O que nós estamos contrários é essa resolução da forma que foi feita. Colocar uma questão até sobre cirurgia à distância. Todos nós, inclusive eu tenho formação em robótica, sou favorável a esse modelo de tecnologia. Só que não estabeleceu, tá aí na outra ponta, faltou luz, quem é que vai continuar o atendimento? Quem é que vai acabar essa cirurgia se der um problema? São várias questões, porque em medicina e saúde nós não podemos fazer teste. No momento que a gente faz um teste, vamos provar, vamos ver se dá certo. Em medicina, infelizmente, algumas vezes tem que ser mais conservadores, e nós temos que ir com calma nas questões, porque é o seguinte, teste em medicina, às vezes, se não dá certo, a sequela é permanente. Sim. Presidente, eu só entender o seguinte, nessa questão das duas pontas. Se na outra ponta tiver um outro profissional de medicina, outro profissional de saúde, como a gente viu explicado em reportagens ao longo dessa semana, atenderia a essa demanda de vocês, ter um profissional de saúde, que não necessariamente um médico de um lado, de uma ponta, para atender, para fazer uma teleconsulta em casos específicos de comunidades distantes, plataformas de petróleo, sei lá, todos esses pontos, as questões, essas possibilidades que foram colocadas ao longo da semana? Na verdade, o profissional de saúde habilitado para fazer o diagnóstico e o tratamento de doenças, qual é esse profissional? O profissional médico. Então, nós acreditamos que tem que ter o médico nas duas pontas. Em situações ultra excepcionais, daí pode ser não precisa nem ser profissional da saúde. Qualquer cidadão, nós até batalhamos para a inclusão daquelas questões de avaliação de quadro cardiorrespiratório nos hospitais, avaliação de um pré-atendimento para toda a população. Mas nós acreditamos que em tratamentos eletivos, em consultas ambulatoriais, seja preconizado o tratamento médico a médico. Inclusive, a gente vai contra, tem novas evidências científicas. Eu posso citar inúmeros estudos que provam que o mesmo médico fazendo um atendimento seriado numa população, num paciente, tem benefício, aumenta a longevidade, aumenta a qualidade de vida da população. Na verdade, o que o Conselho Federal de Medicina fez e o que parece vai se tornar essa resolução, não. Na verdade, vai ter um paciente institucional, seja ele do SUS, seja ele de uma grandes corporações, e ali, vou ligar para um número, vou entrar numa tela de computador e alguém vai atender na outra ponta. Isso não é o mais adequado, né? Quer fazer uma medicina de varejo que já se mostrou em inúmeras outras situações que não repercutem em melhoria da qualidade dos indicadores de saúde. O Conselho... nós somos contra. A gente é contra que essa resolução seja melhor discutida e que inúmeros pontos dela sejam melhor esmiuçados para a gente não gerar risco, né? O CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, manifestou isso para o Conselho Federal de Medicina, e qual foi a resposta do Conselho? O Conselho Regional de Medicina foi veemente ontem na sua colocação. Inclusive, a gente deixou isso bem claro, que a gente pedia o quê? Essa resolução que eu falei para vocês anteriormente, a gente tomou conhecimento dela de forma informal no domingo à noite, para um programa de televisão, uma coisa até que ficou um pouco deselegante. Na segunda-feira nós tivemos, agora daí, publicamente, ela foi divulgada, essa resolução, e na terça-feira saiu no Diário Oficial da União. Então nós nem tivemos um tempo realmente adequado para esmiuçar um assunto tão amplo e que pode gerar tantas alterações no atendimento médico, e inclusive na formação do médico, né? Eu, na verdade, durante toda a minha faculdade, eu aprendi o que é medicina na URGS. Olha, a parte mais importante do atendimento médico é a anamnese e exame físico. Opa, a partir de hoje, vamos tirar o exame físico da conta. Nos chama atenção. Essa questão as ferramentas tecnológicas tem que para facilitar o atendimento.
não para ser agora uma barreira no atendimento, ou para... Mesmo que seja procedimento mais simples, por exemplo, só um diagnóstico, né? O paciente está precisando de um diagnóstico para encaminhar um exame, por exemplo, e o Mas médico... desculpe, Escola, a parte mais importante do atendimento é um diagnóstico. Tá. Um diagnóstico mal feito de uma queixa simples, às vezes uma tosse, uma gripe, uma bronquopneumonia. Entendeu? É que essas questões, assim, 99% dos casos é uma síndrome viral, mas não, mas tem assim, 5% dos casos é um tumor de pulmão, é uma bronquopneumonia, uma tuberculose. Então, por isso, assim, da forma que foi feita, ela tem que ser melhor esmiuçada e tem que ser melhor regulamentada essa questão da telemedicina. Mesmo que essa resolução preveja o seguinte, a necessidade de que o primeiro atendimento seja presencial, o acompanhamento possa ser por teleconferência. O acompanhamento médico, isso é uma coisa até que já acontece. Eu operei um paciente, depois o paciente manda foto da cicatriz cirúrgica, depois o paciente entra em contato para eu tenho que ir na emergência ou não. Esses atendimentos sequenciais, sim, mas da forma que foi feito, não. O que a resolução preconiza? E o que ele sabe que vai acontecer na prática? Olha, vai ser atendido, tu entra numa tela de computador e é atendido por um profissional que não sabemos quem é, onde está, em qual lugar. Presidente, vai fazer o atendimento. O que na prática significa esse posicionamento de vocês e o que vai ser feito daqui por diante em termos de debate ou até possibilidade de mudança na regulamentação? Nós preconizamos a mudança na regulação. O que vai ser feito daqui para frente? Na semana que vem, nós já temos reuniões marcadas, inclusive com as outras, com associações de especialidades, com outras sociedades médicas do Rio Grande do Sul. Nós vamos todos sentar, se reunir e vamos ver o seguinte, o que nós vamos fazer, quais nossas sugestões para essa resolução. Não adianta também ser contra e não apresentar uma sugestão. Nós vamos sentar e vamos apresentar as nossas sugestões para essa resolução para ser modificada. Mais uma vez, nós somos extremamente favoráveis ao uso de novas tecnologias da telemedicina. Só que da forma que foi feita, é só para entrar um intermediário entre o médico e o paciente. Só gostaria de deixar claro isso. Tá. Presidente do CREMERS, Eduardo Trindade, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para o senhor. Daniel, e todas as sugestões, inclusive, que a população tiver, que a classe médica, que eventualmente não se envolve muito em atividade de classe, mandem as sugestões para o CREMERS, entre no nosso site, ali tem nossas formas de contato, e encaminhem suas sugestões, que agora nós, no prazo de 45 dias, vamos propor uma outra resolução em relação a essa do CFM. Perfeito. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para o senhor, então. Bom dia, até logo. Obrigado. Presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, fazendo esses apontamentos e a contrariedade, né, do CREMERS em relação à telemedicina. Carolina, é importante esclarecer, nós estamos falando de telemedicina, que é um termo usado para definir o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa e prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. A consulta, né? A teleconsulta é a consulta médica mediada por tecnologias, com médico e paciente em diferentes locais. A teleinterconsulta ocorre quando há troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico. O que já é muito feito, esse último. Já é muito feito. A telecirurgia é um procedimento feito por um robô ou outra tecnologia manipulada por um médico que está em outro local, desde que com presença de outro médico que possa atuar no caso de intercorrências. Isso também acontece já, bastante inclusive. Teletriagem médica ocorre quando o médico faz uma avaliação à distância dos sintomas para a definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência necessária. E o que o Conselho Federal de Medicina propõe? A prática de teleconsulta estabelece regras como necessidade de que o primeiro atendimento seja presencial. Também prevê que o atendimento seja gravado e armazenado seguindo critérios, com proteção garantida para sigilo. Tem um ponto importante também, né, do sigilo da informação, que é um ponto questionado pelos conselhos regionais de medicina. E na telecirurgia, os procedimentos devem ocorrer em espaços com infraestrutura, com médico que opere equipamento robótico e outro que acompanhe o paciente no local. Como é até agora, a telemedicina era realizada apenas entre médicos, como uma segunda opinião. Alguns hospitais universitários já usavam a modalidade, mas em caráter experimental. E quem usa em caráter experimental e já usa isso,
é o Hospital Moinhos de Vento. E o coordenador de projetos de telemedicina do hospital, o Dr. Felipe Cabral. Dr. Felipe Cabral, bom dia. Bom dia, Daniel Escola. Bom dia, Carolina Bahia. Bom dia. Bom dia, eu do ouvinte da Rádio Gaúcha. Tá, vamos resumir para o nosso ouvinte. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina está sendo saudada por vocês? Então, Daniel, Carolina e ouvinte, é importante pontuar algumas coisas dessa resolução e da telemedicina como um todo, né? Então, vou voltar um pouquinho atrás, se me permite. Que o mundo vem se desenvolvendo rapidamente, a computação vem ampliando essa capacidade de informação, de gerar informação, né? Então, o desempenho da computação, por exemplo, ela dobra, triplica a cada 18 meses, né? Isso está havendo um boom de empresas aí com foco na informação, com foco de dados na internet. Então, a gente acredita que o mundo vai evoluir, o mundo está evoluindo para essa parte de informação e a telemedicina entra aí nessa evolução do mundo, né? A gente, para vocês entenderem, eu acho que para o ouvinte entender, talvez possa estar vendo alguma confusão, a gente divide a telemedicina lá em cima, no começo, entre telemedicina síncrona e assíncrona. Não sei se isso fica claro. Uhum. A telemedicina síncrona é telemedicina mais ou menos. Isso, vamos explicar. Mais ou menos. Vamos explicar bem explicadinho. Eu vou tentar deixar claro, então. Tá. Então, assim, a primeira grande divisão da telemedicina é a síncrona e a assíncrona. Síncrona é o que eu estou fazendo com vocês agora, falando ao vivo com vocês. A assíncrona é, por exemplo, um telediagnóstico que já é feito há bastante tempo na radiologia, por exemplo, né? A gente faz uma tomografia e envia essa tomografia para um radiologista à distância, ele não precisa estar ali do lado do paciente. Esse radiologista ele vai dar o laudo dessa tomografia e vai voltar para o paciente 2 semanas depois. Então, a telemedicina assíncrona. A telemedicina síncrona, ela já existe também há algum tempo e vários médicos fazem isso. Por exemplo, quando você envia uma conversa no WhatsApp com o pediatra, com o seu pediatra, envia uma foto de uma lesão de pele e o pediatra faz o seu telediagnóstico ali sincronamente. Se a gente descer um pouquinho nessa divisão, eu não sei se ficou claro, se não ficou eu tento explicar novamente, mas a gente pode dividir também a telemedicina em aí você falou um pouco, Escola, eu acho no início, em teleconsulta e teleconsultoria, telediagnóstico, telemonitoramento, telecirurgia, teletriagem, teleeducação. Tá. O que o Conselho Federal de Medicina está regulamentando agora por meio dessa normativa é o seguinte: a telemedicina é liberada, o paciente pode se consultar à distância por meio de aplicativo, de videoconferência e tudo mais, com o médico, sem a necessidade de ter ao lado dele outro médico, como uma espécie de segundo diagnóstico. Vocês são a favor, o senhor vê motivos, benefícios para o paciente e médico com essa nova norma? Então, exato. Esse ponto que eu estou dando o problema, que é a telemedicina síncrona de médico para paciente, tá, né? Sem intermediar outro médico. Porque intermediar outro médico já existia. O que é importante pontuar nisso é assim, o Brasil é um país com extensão territorial enorme, a gente sim tem carência de médicos nas pequenas cidades, né? É difícil colocar um médico em pequeníssimas cidades no interior do país, e a gente acredita que você ampliar o acesso a uma medicina de qualidade, de médicos de excelência, em locais que não existe essa possibilidade de médico, e você fazer uma telepropedêutica, sim, você consegue fazer um exame físico em pacientes à distância, porque muita gente ainda não conhece totalmente a tecnologia da telemedicina, é muito melhor do que você não levar o médico a esse paciente. Ninguém quer substituir o médico local por um outro médico à distância. O importante é a gente conseguir levar o acesso a uma medicina de qualidade, ampliar o atendimento a esse paciente que está carente lá no interior do país e não tem um atendimento. Eu sempre falo, tem paciente com pé diabético, alguma coisa com uma lesão infectada, ele não tem um médico do lado dele. Ele poderia, por meio de uma videoconferência ou de uma telemedicina síncrona por vídeo, que é o nome correto, você fazer esse diagnóstico, prescrever um antibiótico e esse paciente não precisaria ter intercorrentes decorrente disso, né? Então, o acesso é muito importante. Então, a gente acha que, além disso, tem a outra possibilidade, que é o médico também que está lá no interior, generalista, você poder fornecer um atendimento especializado para esse médico à distância, por meio de videoconferência. O senhor defende, então, em casos
específicos. Por que eu lhe pergunto isso? Porque parece que eu já estou vendo alguns dos nossos ouvintes pensar, bom, agora já não vou, nenhum médico me atende e vai ser tudo por telefone, tudo por vídeo e não vai ter mais atendimento. Não é isso, então. O que o senhor está defendendo é essa possibilidade do uso da tecnologia em casos específicos, em regiões muito distantes, ou até nessa troca de informações entre o médico que está naquela região e o outro, que é especialista, que está numa região central com mais informações. É isso? Claro, as duas possibilidades elas devem coexistir, nenhuma vai eliminar a outra, né? Por exemplo, no Hospital Moinhos de Vento, que eu trabalho, a gente faz 2 tipos de telemedicina. Um é o telediagnóstico que a gente faz, que é com oftalmologista. A gente tem, então, 8 consultórios remotos de oftalmologia espalhados no estado do Rio Grande do Sul. É um projeto do PROAD, parceria do Ministério da Saúde com o Telesaúde Rio Grande do Sul. Então, a gente faz o atendimento, a gente faz a avaliação oftalmológica, o diagnóstico oftalmológico nesses teleconsultórios, e o nosso médico oftalmologista ele fica em Porto Alegre e a gente faz toda essa avaliação, todo esse diagnóstico. A gente já avaliou, fez mais de 12 mil diagnósticos. Nesse projeto a gente fornece óculos gratuitamente, a gente já forneceu mais de 6 mil óculos gratuitamente. E 70% desses pacientes, o que é muito legal esse número, não precisaram ir para uma consulta oftalmologista presencial. Eu não tirei o oftalmologista, o oftalmologista não perdeu o mercado, ele está no Telesaúde fazendo esses telediagnósticos. Só que o paciente não precisou deslocar, 70% desses pacientes não precisou se deslocar para o médico presencial. Ele teve o seu problema resolvido ali na hora. E mais do que isso, os 30% que precisaram ir para o médico presencial, eles já foram qualificados. O mais grave foi antes. E o que podia esperar, ele foi um pouquinho depois. O senhor acha que é possível fazer isso? O senhor fala da oftalmologia, mas é possível expandir isso para outras especialidades? É possível expandir isso para outras especialidades, com certeza. É isso que agora a gente vai pensar, isso que agora deu a possibilidade de a gente fomentar com essa regulamentação. O problema, doutor, o problema, doutor Felipe Cabral, é que, pelo que está aparecendo, pelo indicativo, a pressão dos conselhos regionais de medicina vai fazer com que o Conselho Federal de Medicina recue em relação a essa regulamentação, hein? Eu acho que vai ser vai ser triste, vai ser ruim para a evolução da medicina se isso acontecer. Eu tenho fé que isso não vai acontecer. A gente teve um problema, não estou comparando, né, por favor, mas a gente teve um problema com taxista e Uber quando aconteceu, quando o Uber entrou no mercado. Mas isso é normal. Toda tecnologia, toda novidade que entra no mercado, as pessoas se assustam, porque tira as pessoas da zona de conforto, né? E quando tira você da zona de conforto, a primeira coisa que você faz é reclamar, é colocar os pontos negativos na frente dos positivos. Mas quando eu acho que abaixar a poeira, todo mundo vai entender que tem muito mais pontos positivos do que negativos, que a regulamentação ela pode evoluir, ela tem que evoluir, como tudo na vida evolui, mas o mais importante disso, eu acho, assim, da telemedicina, é responsabilidade, reconhecimento técnico, ter a segurança dos dados, eu vi que você falou ali, tem que ter segurança dos dados, sigilo das informações, garantir isso tudo e fazer com pessoas sérias, com instituições responsáveis. O Hospital Moinhos de Vento faz, a gente tem outro projeto também que é de tele-UTI pediátrica, que a gente dá um suporte enorme para 2 UTIs pediátricas no momento do país de Sobral, no Ceará, e Palmas, no Tocantins. Então imagina, eu estou pegando os médicos qualificados, excelentes do Hospital Moinhos de Vento e levando para avaliar os pacientes de Sobral, no Ceará, discutindo com a equipe técnica de Sobral do Ceará e compartilhando. Eu consegui, nesse projeto, em poucos meses, a gente começou em novembro esse projeto e até agora já tem uns 3 meses. O tempo de internação do paciente nesse projeto, que era de mais ou menos 9 dias de UTI, passou para 6 dias. Tá. O que significa isso? Significa que eu tenho mais leito para o paciente, para o SUS, para o usuário do SUS, porque aquele leito roda mais. Então, é uma tecnologia, sim, que precisa ser bem utilizada com responsabilidade. Tá. Dr. Felipe Cabral, coordenador do projeto de telemedicina do Moinhos de Vento, muito obrigado pelo esclarecimento nessa manhã e um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Carolina. Obrigado, ouvinte da Rádio Gaúcha. Obrigado.